Olá, pessoal, tudo bem? Então, bem-vindos a uma aula da MedGuide XP. Essa aula vai falar sobre avaliação da hemodinâmica e perfusão tecidual. Meu nome é Luciano Azevedo, eu sou médico intensivista, livre docente de emergências clínicas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e sou médico intensivista do Hospital Sírio-Libanês. Nessa aula, a gente vai discutir de maneira breve sobre os principais métodos de avaliação do ponto de vista de hemodinâmica e de perfusão tecidual. Notem que numa aula de 40 minutos aproximadamente, é muito difícil você discutir um tema que é alvo de cursos e de sessões específicas de 2, 3 horas em congresso. Então, o que a gente vai fazer aqui é um apanhado geral, uma discussão em geral dessa parte de avaliação da monitorização hemodinâmica, né, do choque circulatório, e também algumas coisas, a introdução ao tema de perfusão tecidual, e vocês terão outras oportunidades para discutir aspectos específicos que a gente vai levantar aqui nessa aula. Então, reposição volêmica, ecocardiografia, serão objeto de aulas futuras que vocês terão também ao longo dessa mentoria de vocês, tá bom? Então, a gente gostaria que vocês entrassem em contato conosco, né? Quem estiver assistindo essa aula através do canal do YouTube, por algum desses formatos que vocês estão vendo aí na tela, ou que se vocês quiserem ter os slides da apresentação, ou se vocês quiserem tirar alguma dúvida depois que essa aula for apresentada, fiquem à disposição para entrar em contato comigo, ou mesmo entrar em contato com o Dr. Yuri Albuquerque através do Insta para discutir os aspectos principais dessa aula, tá bom? Muito bem, então a gente vai falar um pouquinho, quando a gente fala de monitorização hemodinâmica, eu vou trazer uns conceitos bem básicos para vocês inicialmente, né? Então, o conceito, obviamente, de choque circulatório, né, onde a gente tem um desequilíbrio entre o aporte e o consumo, aporte ou delivery, né, ou oferta, e o consumo de oxigênio. Então, na vigência desse desequilíbrio do consumo de oxigênio, eu tenho um comprometimento da oxigenação e da perfusão tecidual. Então, notem, de novo trazendo um conceito bem básico para vocês, que apesar de muita gente achar que essas palavras são sinônimos, choque não é sinônimo de hipotensão. Choque tem muito mais a ver com hipoperfusão tecidual, dificuldade de chegada do oxigênio aos tecidos ou ainda dificuldade de utilização desse oxigênio distribuído. Então, você pode dizer, falando um pouco de mecanismo, né, do conceito fisiopatológico de choque, que você pode ter um choque por uma diminuição absoluta ou relativa na quantidade de oxigênio, ou seja, no aporte de oxigênio, na oferta de oxigênio que chega para o tecido. Você pode ter uma perfusão ineficaz desses tecidos, né? Então, você pode ter o oxigênio até chega, mas por desequilíbrios, por exemplo, da microcirculação ou da circulação local, essa perfusão tecidual não se faz da forma mais adequada possível, ou a utilização inadequada do oxigênio distribuído. Essa aqui é o que nós, os antigos, chamávamos de hipóxia citopática, que ocorreria no paciente séptico, né? Esse termo caiu em desuso depois que se começou a utilizar a chamada disfunção mitocondrial. Então, quando você fala de utilização inadequada do oxigênio que chega até o tecido, ele quer dizer que a PO2 tecidual, a gente vai falar disso quando a gente tiver uma aula de choque mais para frente, a PO2 tecidual vai estar dentro de uma faixa normal. O problema é que esse oxigênio que chega até o tecido, ele não é captado pela mitocôndria, e aí, como parte dessa questão, você vai ter o aumento, por exemplo, da produção de ácido lático, o aumento da produção de lactato, que pode ocorrer também por outras circunstâncias, mas a produção de lactato aumenta nesse cenário do choque circulatório, nesse cenário da disfunção hemodinâmica. De tal maneira que, para que a gente possa minimizar todas essas consequências deletérias do choque circulatório para a perfusão tecidual, para o risco do desenvolvimento de hipóxia tecidual, o risco do desenvolvimento de síndrome de disfunção de múltiplos órgãos desses pacientes, para que a gente possa minimizar esse risco, é que a gente lança mão das ferramentas de monitorização hemodinâmica e da perfusão tecidual. Então, basicamente, quem são os pacientes que necessitam de monitorização hemodinâmica, por exemplo? É um paciente que já tem uma disfunção orgânica aguda, onde ele tem uma condição clínica associada já com hipotensão, com lesão renal aguda,
com alteração de encefalopatia séptica, por exemplo. Então, nesse cenário, o seu objetivo com a monitorização hemodinâmica é minimizar o risco de complicação dessas disfunções orgânicas que já estão estabelecidas no paciente. Ou seja, aqui é tentar evitar que o cidadão piore nesse cenário. Ou ainda, você tem um paciente que tem um risco de vir a desenvolver disfunção orgânica, mas ainda não tem disfunção orgânica estabelecida e ele é submetido a uma injúria tecidual, uma injúria sistêmica bastante significativa, que gera a ele um risco de desenvolver disfunção orgânica se você não monitorizá-lo da forma mais adequada possível. Por exemplo, um paciente submetido a um procedimento cirúrgico de grande porte, um paciente que sofreu um trauma de grande porte, esse cara não pode não ter disfunção orgânica naquele momento. Mas, se você deixá-lo sem uma avaliação do débito urinário, sem uma avaliação de lactato, sem uma avaliação de saturação venosa central de oxigênio, ele tem risco de evoluir com disfunção orgânica. Então, a monitorização, ela vem de uma palavra, essa palavra monitor, né? Vem de uma palavra latina que se chama monere, que quer dizer informar ou avisar. O objetivo aqui é informar ao cuidador, né, a equipe multidisciplinar que está cuidando do paciente, exatamente o que está acontecendo com ele, para que a gente possa, consequentemente, reduzir o risco desse paciente vir a ter uma disfunção orgânica ou de ele complicar com falência múltipla de órgãos, com síndrome de disfunção de múltiplos órgãos e, consequentemente, a partir daí. Só que, pessoal, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente monitoriza. A gente precisa saber o que a gente está monitorizando. Não dá para monitorizar sem saber o que a gente está fazendo. O que é uma coisa bastante frequente quando a gente tem parâmetros e técnicas de monitorização aos quais nós não estamos acostumados a utilizá-los. Ou seja, a gente está aqui que nem o George Bush, está usando um binóculo com as lentes tampadas, ou seja, ele não está observando, não está avisando, não está informando absolutamente nada, porque ele não sabe usar a sua ferramenta de monitorização. Então, a primeira grande lição que vocês precisam ter enquanto profissionais que cuidam ou que irão cuidar de pacientes graves é que eu preciso saber, dentro das minhas ferramentas que eu utilizo na minha prática do dia a dia, seja da parte respiratória, seja da parte cardiovascular, hemodinâmica, exatamente o que cada uma dessas ferramentas, desses parâmetros, dessas variáveis indica, quais são as vantagens, quais são as limitações, quais são as indicações e as contraindicações de cada uma dessas ferramentas. Então, se eu, por exemplo, usar uma ferramenta de monitorização hemodinâmica funcional baseada numa variação de pressão de pulso num paciente acordado, eu estou sendo tão útil quanto o George Bush olhando essa questão militar aí de binóculo, porque eu estou usando uma ferramenta inadequada para aquele cenário. E mais importante, quando a gente fala de monitorização hemodinâmica, a gente entende que esta avaliação é uma avaliação integrada e global de todas as ferramentas possíveis ao nosso alcance de realizar a monitorização hemodinâmica do nosso paciente. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que está evoluindo estável clinicamente, muito bem, urinando bem, acordado, pressão boa, e vem um lactato um pouco acima do limite superior da normalidade, obviamente isso acende uma bandeira vermelha para mim, é uma red flag, eu vou prestar atenção nesse lactato, mas isso não quer dizer que eu tenha que sair correndo para tratar o paciente, dar fluido, vamos dar volume, vamos dar droga vasoativa, vamos dar dobutamina, por causa de um lactato alterado. Porque, às vezes, os exames, eles têm, obviamente, falsos positivos, eles não refletem efetivamente o que está acontecendo no paciente naquele determinado momento. Então, é importante que a gente integre todas essas questões, todos esses parâmetros e essas variáveis no cuidado mais adequado do nosso paciente crítico, tá bom? Então, que variáveis a gente tem para avaliar? Notem a quantidade de informações que a gente obtém desde a história clínica, por exemplo, o tempo de disfunção orgânica, quanto tempo esse paciente já está sem urinar, quanto tempo a pressão arterial dele já está, quanto tempo ele está com o nível de consciência rebaixado, até parâmetros e variáveis extremamente especializados, extremamente granulares, como, por exemplo, os marcadores de hemodinâmica funcional, o ecocardiograma e outros marcadores que a gente tem.
Então, notem que o importante é que a gente saiba, no nosso cenário do dia a dia, a melhor forma da gente utilizar cada uma dessas variáveis que estão disponíveis para a gente avaliar a hemodinâmica do nosso paciente. Tá? Então, se eu estou numa UPA, numa UBS, e eu só tenho a história clínica e o exame físico, e a pressão arterial, frequência cardíaca, que obviamente fazem parte da avaliação de exame físico, eu vou ter que utilizar isso para tratar o meu paciente. Se, por outro lado, eu estou numa UTI de alta complexidade, onde eu tenho um ecocardiograma e o professor Yuri para fazer a ecocardiografia mais adequada possível do meu paciente, claramente eu vou usar essas ferramentas que estão disponíveis, de novo, de acordo com cada uma das indicações. Então, a gente tem, por exemplo, um cenário de um paciente que tem um quadro de hipotensão arterial. Lembro que choque não necessariamente está associado à hipotensão arterial, está sempre associado à hipoperfusão, mas não necessariamente à hipotensão. E, obviamente, quando você vê com hipotensão arterial, você vai avaliar a perfusão tecidual do seu paciente. Desde dados do exame clínico, a gente vai falar sobre isso mais para frente, né, os sinais e sintomas, até, claramente, dentro da identificação de um paciente em choque circulatório, você vai tentar estimar, por exemplo, o débito cardíaco dele, né? E se você não tiver disponível um ecocardiograma, você pode tentar estimar esse débito cardíaco através de ferramentas de monitorização hemodinâmica, do tipo um gap de CO2, do tipo uma saturação venosa central de oxigênio. Mesmo a pressão venosa central pode te ajudar nisso, se você não tiver um ecocardiograma disponível. E a partir daí você vai tentar estabelecer o padrão hemodinâmico mais adequado para o nosso paciente. Tá? Dentro dessa tentativa de estabelecer o padrão hemodinâmico mais adequado para o nosso paciente, a gente vai ter a possibilidade de realizar uma série de exames clínicos e laboratoriais para tentar identificar o melhor cenário. Então, por ordem de gravidade dos pacientes, é que a gente pode falar assim, a gente tem várias medidas hemodinâmicas que podem ser feitas como medidas de primeira linha. Se o paciente se tornar mais grave, outras medidas que podem ser feitas como segunda linha e outras medidas que podem ser feitas como terceira linha. Por exemplo, um paciente que está estável, com boa resposta ao tratamento instituído, doses baixas de drogas vasoativas, né, uma sepse, que a gente anteriormente chamava de sepse grave, agora só chama de sepse, ou é um choque séptico, mas que está estável. Nesse caso, medidas mais clínicas, menos invasivas, digamos assim, né, usando dados de exame físico, débito urinário, dados laboratoriais como lactatemia, já podem ser úteis para avaliar o meu doente. A partir do momento em que eu já tenho um doente com droga vasoativa em dose mais alta, dose moderada a alta de vasopressor, ou seja, é um paciente com choque séptico mais grave, mas ainda sem grandes disfunções orgânicas, não é um choque refratário, eu obviamente vou caminhar para medidas mais invasivas, uma pressão arterial, uma pressão venosa central, uma saturação venosa central de oxigênio, um gap veno-arterial de CO2, ou até um débito cardíaco minimamente invasivo. Tá? Se o doente evolui com a refratariedade clínica significativa, síndrome de desconforto respiratório agudo, disfunção de múltiplos órgãos, disfunção de ventrículo direito, choque refratário, etc., eu posso optar por passar um catéter de artéria pulmonar ou fazer uma medida de termodiluição transpulmonar. Então, notem que essas medidas elas vão sendo integradas. Claro que eu não vou usar unicamente o catéter de artéria pulmonar quando eu tenho um doente grave como esse. Ele vai ser uma medida que vai te adicionar, mas a ela eu vou somar a saturação venosa mista de oxigênio, vou somar o gap veno-arterial de CO2, vou, obviamente, ver o dado da pressão arterial invasiva, vou ver o lactato do meu doente. Então, tudo isso vai somando. E olha que interessante. Aqui a gente tem uma ferramenta que permeia toda essa avaliação hemodinâmica de um paciente em choque circulatório ou com risco de evoluir para disfunção de múltiplos órgãos, que é o ecocardiograma. Então, a ecocardiografia te permite avaliar quando você não tem restrições técnicas do tipo uma janela ecocardiográfica inadequada, um paciente muito obeso, paciente de ventilação mecânica com pressão positiva, pneumotórax, esse tipo de coisa, ou um pneu mediastino, bastante ar, né, se interpondo entre
o seu probe do ecocardiograma, né, e o coração do paciente, quando você não tem essas limitações, o ecocardiograma é capaz de avaliar desde um paciente no estado mais Nutella, se a gente pode falar assim, né, da classificação hemodinâmica, até aquele choque raiz mesmo, aquele choque com falência de múltiplos órgãos, síndrome do desconforto respiratório agudo. Então, o eco, a gente vai ter uma discussão específica sobre isso, e vocês vão fazer posts sobre isso também. O ecocardiograma é provavelmente uma das ferramentas, ou a ferramenta, que nos permite uma avaliação hemodinâmica mais precisa e mais acurada desses pacientes. O problema da ecocardiografia é que ela não está disponível em todos os lugares e também a gente tem uma variabilidade observador dependente que é significativa, né? Se o Dr. Yuri faz uma avaliação, é bem diferente do Dr. Luciano fazendo uma avaliação. Então, existem essas variações de acordo com a expertise e com a habilidade e com a vivência da pessoa na técnica ecocardiográfica. Então, falando, obviamente, dos sinais e sintomas gerais, vocês conhecem os sinais e sintomas do paciente em choque circulatório. Importante a gente entender que não necessariamente todos esses sintomas vão estar presentes. Um choque séptico ressuscitado, muito provavelmente não vai ter mais essa pele fria e pegajosa, nem um resfriamento das extremidades, nem palidez cutânea mucosa, porque ele vai estar ressuscitado, a menos que ele tenha um componente ainda de hipoperfusão bastante significativo, mas o choque séptico ressuscitado que evolui com vasodilatação. A gente vai ter uma aula sobre choque circulatório, a gente vai discutir isso com mais detalhes. Então, o choque séptico que evolui com vasodilatação, ele não tem risco de você, na avaliação clínica, você ter essa característica de mucosa descorada, né, de pele fria, pegajosa, etc. Então, falando um pouquinho do exame físico, que é o que muitas vezes a gente tem disponível na maior parte dos serviços, né? Porque muitas vezes a gente não tem acesso aos exames laboratoriais mais comuns, a gente tem os indicadores clínicos da perfusão tecidual. Então, notem que a gente tem o tempo de enchimento capilar normal, né? A ausência de livedo ou de mosqueamento de extremidades quentes e secas, pulsos periféricos bem palpáveis, retorno ao status mental basal do início, de antes do surgimento da sepse, e a manutenção de um débito urinário adequado. Vamos falar um pouquinho com mais detalhes de alguns desses itens dentro do exame físico. Primeiro é o livedo, né, ou Mottling. O livedo ou Mottling é essa corzinha roxa que os pacientes podem apresentar quando eles têm hipoperfusão tecidual. Que você pode medir, por exemplo, vindo da região do joelho, né? Então, o score de Mottling 1 ou 2 é no joelho, e quando ele vai até a raiz da coxa, o Mottling 4 ou 5, tipo esse aqui, que é um score 4, ele indica, como vocês estão vendo aqui, a chance de sobrevida muito menor do paciente. Então, se eu estou num cenário onde eu não tenho acesso ao exame laboratorial e eu identifico isso aqui, eu já sei que mesmo que o meu paciente tenha uma pressão arterial normal, eu já sei que ele tem uma hipoperfusão, né, significativa. E eu posso usar isso até como alvo da minha ressuscitação. Eu vou dando fluido, vou dando noradrenalina, vou dando, eventualmente, se precisar, dobutamina, para tentar trazer esse score de Mottling para um nível 2, nível 1, aproximadamente. Tá? E eu posso também indicar, a partir desse score de Mottling, a gravidade do meu paciente, inclusive chegar para a família e explicar para eles, olha, a gente vai pedir uma regulação de vaga para uma unidade de terapia intensiva para o nosso paciente, porque ele tem um livedo, um mosqueamento, tem essa coloração, né? Você não vai falar livedo para a família, você vai falar, tem essa coloração muito significativa. Isso indica que os órgãos dele não estão tendo um fluxo, uma chegada do sangue adequado. E isso é um quadro de muita gravidade, com risco de morte, a gente vai tentar tratá-lo. Então, serve até para você estabelecer o prognóstico num cenário de recursos mais limitados. Assim como também o famoso tempo de enchimento capilar. Então, o tempo de enchimento capilar tem algumas técnicas que podem ser feitas, o importante é que seja padronizado e o ideal é que seja feito sempre pelo mesmo observador ou que seja o mais padronizado possível, porque o principal problema do tempo de enchimento capilar é a variabilidade interobservador que ele demonstra quando você avalia essa alteração num paciente. Mas ele te dá, quando ele é
acima de 4 segundos, 4 segundos ou mais, ele te dá sinais significativos de hipoperfusão tecidual, como vocês estão vendo aqui. E mais, existem dados na literatura que mostram que uma estratégia de otimização hemodinâmica baseada no tempo de enchimento capilar é tão boa quanto a otimização hemodinâmica baseada no lactato para pacientes com choque séptico. Então, perfusão periférica é igual ao lactato, não teve diferença estatisticamente significante nesse estudo, porém, uma análise posterior, uma análise mais bayesiana, uma análise mais detalhada, sugeriu que o tempo de enchimento capilar ele é melhor até, né, mais provável que seja melhor, nessa análise bayesiana, do que o lactato como alvo da ressuscitação. Então, se eu estou num lugar onde o lactato demora para ser feito ou não dá para ser feito, eu faço a avaliação do tempo de enchimento capilar e otimizo a hemodinâmica do meu paciente baseado exatamente nessa medida. Então, falando do ponto de vista de exame físico, eu tenho a história clínica, eu tenho, obviamente, os dados de pressão arterial, que a gente vai falar, os dados de livedo, tempo de enchimento capilar, tá? Mas eu lembro que essas medidas, elas têm as suas questões, elas têm os seus problemas, né? Então, como eu disse, tem uma variabilidade que gera uma forma de realização controversa. O valor normal em pacientes críticos não está muito claro. O estudo Andrômeda, que foi o estudo que eu acabei de mostrar para vocês, usou 3 segundos ou menos, tá? Como é que você padroniza para variáveis de confusão do tipo temperatura ambiente, cor da pele, tudo isso pode modificar. E, claro, a gente precisa ainda, apesar do Andrômeda ter sido positivo, de mais estudos para realmente bater esse martelo, confirmar que o tempo de enchimento capilar é essa variável tão importante quanto parece ser. A Surviving Sepsis Campaign sugere que você pode usar o tempo de enchimento capilar como uma alternativa ao lactato para a ressuscitação hemodinâmica dos pacientes com choque séptico, tá bom? A grande questão das variáveis relacionadas a exame físico é que, quando elas estão presentes, elas realmente indicam uma hipoperfusão tecidual significativa. Livedo, tempo de enchimento capilar alentecido, débito urinário reduzido. Isso indica, de fato, uma hipoperfusão tecidual. Só que, quando elas não estão presentes, não necessariamente o paciente está normoperfundido. Eu posso ter um paciente sem livedo, um paciente com tempo de enchimento capilar normal, urinando, porém com lactato alto e uma saturação venosa central de oxigênio baixa. Outros indicativos de hipoperfusão. Por isso, pessoal, que aquele comentário que eu fiz para vocês da importância da gente ter um conjunto de variáveis que identifiquem a perfusão tecidual do paciente, isso é muito importante para o ajuste hemodinâmico mais adequado do paciente crítico, tá bom? Então, a gente tem também o débito urinário como um bom marcador. O problema do débito urinário é que, quando você já tem lesão renal estabelecida, por exemplo, através do aumento da ureia e da creatinina, ele perde o seu parâmetro de perfusão, né? Então, ele é útil nas fases iniciais. Se o paciente chega e ele está hipovolêmico, você dando fluido e ele responde ao tratamento de forma precoce ou tardia, isso é um bom indicativo de melhora da perfusão, tá? E se a gente tenta titular fluido para débito urinário apenas, você pode gerar sobrecarga volêmica no seu paciente, tá? E um outro comentário importante que muita gente erra no dia a dia é tratar a oligúria do choque com diurético. Se o paciente está com droga vasoativa, dose alta, e está oligúrico, é uma resposta dele da lesão renal estabelecida. O diurético não vai fazer a menor diferença nesse cenário, a menos que você queira transformar uma lesão renal aguda não oligúrica e não oligúrica. Esse seria o único. Então, um outro ponto super importante que a gente tem que entender é você nunca deve tratar a oligúria relacionada ao choque com diurético, tá? Porque nesse cenário de oligúria relacionada ao choque tratada com diurético, não há benefício nenhum na medida que o paciente já está em uso de droga vasoativa, né, já está em uso de doses eventualmente altas de droga vasoativa, e ele já tem muitas vezes lesão renal estabelecida.
O único objetivo aí seria transformar uma lesão renal oligúrica numa lesão renal não oligúrica para tentar evitar uma diálise. Mas do ponto de vista hemodinâmico, não faz muito sentido você utilizar diuréticos nesse cenário, tá bom? E a pressão arterial? É, obviamente, um outro método extremamente importante, né, de avaliação hemodinâmica. A mensuração da pressão arterial pode ser feita de forma manual ou automática. Manual vocês conhecem, né, por ausculta, por palpação ou por Doppler. E o método automático é o que a gente tem mais disponível em muitos lugares, em muitas unidades de terapia intensiva. Esse método automático e oscilométrico, ele mede da seguinte maneira: ele sente as vibrações da insuflação e do esvaziamento do cuff na parede arterial. Então, vejam aqui na sistólica, começa a sentir essas oscilações na pressão do manguito, que são sentidas, né, pelo observador, né, pelo próprio sistema. Mas notem que a amplitude da oscilação no início da sistólica e na diastólica é muito menor do que, obviamente, na pressão arterial média. Por isso, por causa da capacidade de medir essa amplitude na pressão arterial média, é que a PAM é o valor mais confiável nessa técnica de mensuração automática e oscilométrica. Qual é o problema de você medir isso no paciente crítico? Ela se torna imprecisa. Apesar de ser fácil, de ser não invasivo, de causar poucas complicações, ela é imprecisa quando o paciente está hipotenso, quando o paciente é muito obeso ou está com o braço demasiado, quando o cuff está inadequado ou mal posicionado, quando o cuff está na perna do paciente, né? Quando você tem fibrilação atrial. Então, tudo isso torna essa medida muito imprecisa, de tal maneira que a monitorização hemodinâmica adequada para esses pacientes é com a pressão arterial invasiva, tá? E aí, não só para essas questões que eu mencionei aí no slide, de ajuste da pressão arterial na hipotensão ou na hipertensão, coleta de sangue na gasometria arterial, mais uso de balão intraórtico, mas também a mensuração do débito cardíaco através da curva de pressão arterial invasiva, mensuração da variação da pressão de pulso. Vocês vão ter essa discussão numa aula mais para frente dentro do nosso ano de discussão, tá bom? Então, é claro que num paciente crítico internado na UTI, principalmente mesmo no PA, a Surviving Sepsis sugere que, se você tiver isso disponível, você utilize a pressão arterial invasiva num paciente que esteja usando noradrenalina e com pressão arterial média menor do que 65 milímetros de mercúrio. Eu posso, por exemplo, usar qualquer um desses sítios que vocês estão vendo aí. Eu vou ter vantagens e desvantagens de cada um deles. O ideal seria o sítio femoral. Eu quero chegar na pressão mais próxima da pressão da raiz da aorta, tá? Mas a gente sabe que o sítio femoral está associado com maior risco de contaminação. Você pode fazer uma fístula arteriovenosa na artéria femoral, né, no sistema femoral, e isso pode gerar uma série de complicações. Você pode pegar um acesso pedioso, um acesso axilar, um acesso radial, né? Então, já vi até coisas da nossa UTI, gente funcionada na temporal superficial, tá? Dá para fazer, dá para funcionar. Só precisa saber exatamente quais são as questões que limitam a utilização de cada um desses acessos. Então, uma pediosa, por exemplo, ela está lá embaixo. Então, a chance dela ter um vasoespasmo é muito maior. A chance dela não refletir adequadamente a pressão arterial na raiz da aorta, pelo calibre da artéria, pela distância da aorta, é muito mais significativo, tá? Então, isso que a gente precisa saber quando a gente mede a nossa pressão arterial do nosso paciente crítico, tá bom? Então, está muito claro que a variação da pressão arterial ao longo do tempo se associa com a mortalidade dos pacientes. Então, quando eu tenho quartis de carga de vasopressor, quantidade de vasopressor maior e pressões arteriais muito baixas, eu, consequentemente, associo isso a um risco de morte significativo. Um outro ponto importante também é que, quando a gente mede a pressão arterial do nosso paciente, a gente tem que deixar a nossa droga vasoativa, isso quem for falar de droga vasoativa na aula para vocês vai explicar,
na menor carga possível para manter uma pressão arterial média de 65 milímetros de mercúrio. Porque quando a gente usa vasopressor e o paciente fica, vejam aqui, ó, 78, 82, 74, 88 de pressão arterial, você já aumenta o risco desse paciente ter algum evento, porque você já aumenta a chance dele ter uma fibrilação atrial, de ter uma arritmia, de ter um acidente vascular encefálico. Então, vasopressor eu ligo e já observo a resposta. A mínima resposta para manter, a mínima quantidade para manter uma pressão arterial média de 65 milímetros de mercúrio. E eu já começo a avaliar o desmame do vasopressor no minuto que eu ligo, tá? Porque eu vou tentar manter exatamente a menor carga de vasopressor possível. Depois a gente tem o acesso venoso central. O acesso venoso central ele vai ser útil não só para infundir medicamento, para dar fluido, etc, 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 mas também como ferramenta de monitorização hemodinâmica, onde eu posso medir a saturação venosa central de oxigênio e a famosa pressão venosa central. Aí vocês vão me falar, Luciano, pelo amor de Deus, PVC não existe, PVC não serve para nada, é uma medida inútil. Eu posso te falar que ela é de pouca utilidade na imensa maioria das situações. Mas, às vezes, eu estou num lugar onde eu só tenho uma PVC. Eu não tenho nenhuma outra medida para ajudar a hemodinâmica do meu paciente. Então, eu vou ter que contar com a PVC. E tem alguns cenários onde a PVC pode ser uma medida interessante de monitorização hemodinâmica do meu doente. Claro que, na imensa maioria das vezes, a PVC ela não te proporciona uma medida acurada da pré-carga do coração direito do paciente. A ideia da PVC era, quando eu media a pressão das grandes veias torácicas na entrada do sangue desoxigenado no coração, eu tentava ver a correspondência dessa pressão com a pressão diastólica final do ventrículo direito e, consequentemente, com o volume diastólico final do ventrículo direito, que era a medida que eu queria ter para saber qual era a pré-carga cardíaca do ventrículo direito, consequentemente avaliar o retorno venoso do doente, etc. Só que, claramente, os estudos sugerem que a PVC não reflete adequadamente a volemia do paciente. Esses valores da PVC não predizem se a gente consegue aumentar o débito cardíaco dando fluido para o doente. Vejam um exemplo dessa correspondência aqui, ó. A tentativa de correlação entre a PVC e o volume, o índice sistólico do paciente. Não tem correlação nenhuma. Os valores da PVC mais baixos não predizem índice sistólico mais baixo, que era o que a gente queria obter. O mesmo dado, a gente não vai falar de cateter de artéria pulmonar hoje, mas o mesmo dado vale para o cateter de artéria pulmonar. A pressão de oclusão da artéria pulmonar também não mede adequadamente nem a variação do volume sistólico, nem o volume sistólico propriamente dito. Por isso que tanto a pressão venosa central quanto a pressão de oclusão da artéria pulmonar, elas caíram um pouco por terra como variáveis interessantes de medidas da pré-carga cardíaca. Quando é que a PVC pode ser importante? Vamos dizer que eu tenho um paciente que eu suspeito que está hipovolêmico. E eu meço a PVC dele e a PVC está 2, 3. Ele tem sinais de hipovolemia. Sinais de hipovolemia associados a uma PVC muito baixa como essa indicam claramente que esse paciente pode receber fluido de forma tranquila. O mesmo não é verdadeiro para um paciente que está com uma PVC de 10, 12, 14 e eu acho que ele está hipovolêmico. Isso não me permite dizer, essa PVC nesses valores não me permite dizer se esse paciente está hipovolêmico, normovolêmico ou hipervolêmico. Tá bom? Então, uma PVC bastante baixa num paciente com hipoperfusão sugere com a acurácia razoável que ele pode receber fluido. Outro ponto, a PVC ela pode ser usada como limite para parar a infusão de fluido. Se eu tenho um paciente que está com a PVC de 4, 5 e eu acho que ele precisa de fluido, eu vou dar fluido para ele. Se depois que eu dei fluido para ele, 500 ml, a PVC continua 5, passou para 6, ele absorveu bem esse fluido. Muito provavelmente ele estava hipovolêmico e ele vai se beneficiar do uso desse fluido.
Agora, se ele estava com PVC 5, 6, eu dei fluido, ele foi para PVC 8, 9, 10, a PVC subiu demais, provavelmente ele passou do ponto, do ponto de vista de quantidade de fluido que ele deveria ter recebido. Então, se eu noto um aumento substancial da PVC depois da administração de fluido, isso indica que provavelmente esse paciente está, não vou dizer hipervolêmico, mas está com uma quantidade de fluido adequada, né? Ele não está mais com um cenário de hipovolemia nesse contexto. Então, são dois momentos onde a gente pode usar a pressão venosa central para os nossos pacientes. Também, falando do catéter venoso central, a gente passa para um outro marcador, agora um marcador de perfusão, que é a famosa saturação venosa central de oxigênio. A gente tem, né, uma grande discussão da saturação venosa central no estudo do Rivers, né, que foi um estudo que sugeriu que usar a saturação venosa central de oxigênio na ressuscitação hemodinâmica do paciente em choque séptico melhoraria o desfecho. O estudo do Rivers ele não foi reproduzido em estudos posteriores. 3 outros estudos não conseguiram demonstrar o mesmo benefício do estudo original, do estudo do Rivers do grupo de Detroit. Então, a saturação venosa central, que era a grande estrelinha da ressuscitação hemodinâmica do paciente séptico, enquanto vocês estavam no ensino médio, digamos assim, né, agora que vocês estão na faculdade de medicina, ela diminuiu a sua importância, mas ela ainda é um marcador interessante que consegue nos dizer a diferença entre um débito cardíaco ou uma oferta de oxigênio aumentada ou diminuída ou um consumo de oxigênio aumentado e diminuído. O que a saturação venosa central indica? Ela indica exatamente o consumo de oxigênio dos tecidos, ou a extração, a quantidade de oxigênio que é retirado dos tecidos. De tal maneira que se eu tenho um paciente que chega com choque e uma saturação venosa central de 60%, isso pode indicar ou uma oferta, o D é de delivery, oferta tecidual de oxigênio mais baixa, causada por hipóxia, anemia ou queda do débito cardíaco, ou um consumo de oxigênio aumentado. Ele chegou com 95%, ele extraiu 30% porque ele está com febre, ele está se tremendo, ele está com calafrio, ele está estressado, está com dor, está agitado. Tudo isso aumenta, está com convulsão, tudo isso aumenta o consumo de oxigênio. Aumentando o consumo de oxigênio, a minha saturação venosa vai ser mais baixa. Por outro lado, eu tenho saturações venosas também de 75% a 80%. Isso aqui indica, pessoal, quando eu tenho ou um débito cardíaco, uma oferta tecidual de oxigênio aumentada, ou um consumo de oxigênio diminuído. Então, eu saio de 97%, 98%. E volto com a saturação venosa colhida de um catéter venoso central de 75%, eu extraí 22% só. Eu posso ter extraído menos porque o meu paciente está hipotérmico, está anestesiado, metabolismo diminuiu 20%, 25%, 30%. Consequentemente, o consumo de oxigênio diminuiu, a extração de oxigênio diminuiu também. Tá? Ou eu posso ter um aumento da oferta tecidual de oxigênio. Por exemplo, hemoglobina muito alta, hiperóxia ou débito cardíaco aumentado. Tá? Os extremos de saturação venosa central, pessoal, são associados a pior prognóstico. Choque séptico com saturação venosa central de 80%, 85%, se não tiver hiperóxia, que a gente corrige diminuindo a FO2, isso indica um mau prognóstico, porque isso indica, por exemplo, a tal da hipóxia citopática, onde o paciente vai ter exatamente uma alteração significativa dessa capacidade de extração do oxigênio. O oxigênio chega, mas ele não é utilizado adequadamente, tá bom? E aí a gente tem o lactato, o velho e bom lactato, né, que está associado com uma série de vias metabólicas importantes. O lactato é combustível para diversas células, célula cardíaca, célula neuronal. Então, ele não só aumenta no cenário da sepse por conta do bloqueio da fosforilação oxidativa e da redução da produção de ATP, mas ele também aumenta no cenário da sepse em várias outras condições. Ele é um marcador não só de metabolismo anaeróbio, mas é um marcador de gravidade.
Ele aumenta quando a gente dá adrenalina, ele aumenta quando existe um bloqueio na sódio-potássio ATPase na membrana da célula, ele aumenta quando ele não consegue ser removido adequadamente, principalmente pelo fígado. Então, esse clareamento do lactato, essa capacidade do lactato e se reduzir ao longo das 6 primeiras horas de evolução do paciente crítico, isso se associa com o risco de morte. Então, exemplo, paciente com lactato de 50, que eu dei fluido, dei droga vasoativa, tratei ele do ponto de vista hemodinâmico, ele voltou com lactato de 35. A chance de sobrevida desse cidadão vai ser muito maior do que um paciente que começou com lactato de 50, eu tratei do mesmo jeito, ele volta com lactato de 48 ou 52, 55. Ele não é capaz de remover, de clarear o lactato do organismo. Não sendo capaz de remover o lactato, isso indica hipóxia tecidual, isso indica alterações das vias metabólicas, disfunção metabólica e, consequentemente, um risco aumentado de morte para esse paciente. Tá bom? Lactato também é útil para a gente descrever os espectros dos pacientes sépticos. Eu tenho o paciente séptico que não tem lactato alto nem hipotensão, tá? É a sepse, chamada aqui nesse estudo de sepse grave, mas é a sepse sem hiperlactatemia. Eu tenho esses dois grupos aqui, que são os grupos de hipotensão, porém lactato normal, e lactato alto com pressão arterial normal. Notem que a sobrevida está piorando com esses grupos, né, de acordo com essa classificação baseada na pressão e no lactato. E, por fim, eu tenho aqueles ferrados que são lactato alto e hipotensão significativa, né? Então, é o choque disóxico, choque críptico. Choque críptico é esse que tem o lactato alto, porém a pressão arterial normal. E o choque vasoplégico, que tem dilatação, vasodilatação, pressão arterial baixa, mais lactato dentro da faixa de normalidade. Então, o lactato é útil também, pessoal, para descrever essa caracterização dos pacientes em choque circulatório, tá bom? Depois a gente tem o ecocardiograma. O ecocardiograma é, obviamente, uma ferramenta extrema. A gente tem inúmeras outras ferramentas, eu resolvi trazer o eco pela capacidade que o eco está tendo de despontar como uma ferramenta extremamente útil para monitorizar a hemodinâmica do nosso paciente, seja transesofágico, seja transtorácico. É um exame prático, um exame portátil, pouco invasivo ou até não invasivo. Um exame que te dá a aquisição online da imagem. Eu consigo fazer uma medida, intervir e avaliar o paciente em poucos minutos, né? Aumentar uma dobutamina, dar um pouco de fluido e faço um novo ecocardiograma. E com isso, claro que o eco que é feito na emergência e na UTI não é o mesmo eco feito pelo cardiologista. Não estou interessado em prolapso da válvula mitral. Não estou interessado em grandes avaliações granulares e detalhadas da função cardíaca. Eu preciso saber algumas questões importantes: contratilidade, função sistólica, um pouco de função diastólica, principalmente o status volêmico intravascular, avaliar se o paciente tem tamponamento pericárdico, né, tamponamento cardíaco, e por aí vai. Débito cardíaco. Então, é um exame mais voltado, é o point of care mais voltado para emergência e para terapia intensiva. De novo, vocês vão ter uma discussão muito mais detalhada desses temas nas aulas que virão ao longo das próximas semanas aí. Para resumir, eu acho que eu gosto muito dessa figura porque ela ilustra bem todas as possíveis, ou pelo menos não todas, mas pelo menos as mais comuns ferramentas que a gente tem para avaliar a hemodinâmica do nosso paciente. Então, eu tenho aqui as ferramentas de avaliação baseadas na perfusão tecidual, saturação venosa central de oxigênio, lactato, tempo de enchimento capilar, débito urinário, livedo, e tenho as ferramentas de macrocirculação. Então, eu tenho aqui pressão venosa central, pressão arterial, débito cardíaco, capacidade de transporte de oxigênio. Tudo isso tem que ser integrado dentro, obviamente, da disponibilidade que vocês tiverem dessas ferramentas. Tudo isso tem que ser integrado exatamente para te dar o melhor cenário de evolução hemodinâmica
do seu paciente ou de tratamento da disfunção cardiocirculatória. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês.